Dizem que os cabelos brancos são sinal de velhice. Mas e se, na verdade, fossem um símbolo de poder que alguém não quer que você descubra? Imagine que cada fio branco na sua cabeça não é uma falha do corpo, mas sim uma mensagem secreta da alma. Um código silencioso que indica que você está atravessando um portal invisível, uma fronteira que separa a simples existência biológica da verdadeira maturidade espiritual. O cabelo sempre foi muito mais do que estética. Antigas culturas o chamavam de fios da alma, um elo entre o humano e o divino. Os xamãs deixavam-no crescer porque sabiam que cada fio era como uma antena capaz de captar o invisível. Os guerreiros temiam ter o cabelo cortado, pois acreditavam que isso os fazia perder força. E os sábios não eram reconhecidos pela juventude da pele, mas sim pelo brilho branco de suas canas. No entanto, o mundo moderno nos condicionou a odiá-las. A indústria dos tintos, avaliada em bilhões, fez com que você associasse o branco ao velho, ao decadente, ao indesejável. Repetem que as canas são um defeito, um sinal de que algo dentro de você está apagando. Mas e se for o contrário? E se cada fio branco for uma centelha acesa, uma evidência de que algo em você está despertando? A ciência explica que elas surgem porque a melanina deixa de ser produzida no folículo. Mas os antigos sabiam que quando o preto se transforma em branco, a energia vital deixa de se desgastar no exterior e começa a se recolher para dentro. As canas eram vistas como a prova de que você havia atravessado um portal invisível, pronto para enxergar a realidade sem os véus da juventude ilusória. Pense bem, não é curioso que o sistema nos empurre a esconder justamente aquilo que simbolizava sabedoria? Que nos faça sentir vergonha do que no passado era reverenciado como sinal de poder espiritual? Não te parece estranho que se invistam fortunas em campanhas publicitárias para apagar aquilo que antes era sagrado? Neste capítulo, vamos revelar o que nunca te contaram sobre os cabelos brancos. Primeiro, olharemos para o fenômeno biológico, mas sob um ângulo que a ciência convencional jamais ousaria explicar. Depois, decifraremos o simbolismo ancestral. Por que tantas culturas viam o cabelo branco como sinal de conexão divina? Em seguida, vamos expor a manipulação moderna que transformou sabedoria em vergonha e, por fim, veremos o lado mais oculto, como cada cana pode ser lida como um código energético da alma, uma chave secreta de iniciação. Segundo a versão oficial, os fios brancos aparecem quando as células chamadas melanócitos deixam de produzir melanina, o pigmento responsável pela cor do cabelo. A ciência resume isso como oxidação, estresse celular ou degeneração genética. Em outras palavras, o corpo envelhece, o cabelo perde cor e fim. Mas será que é realmente tão simples assim? E mais, porque justamente no cabelo? Por que não na pele, nos olhos ou nos ossos? Porque a natureza escolheu esse símbolo tão visível para mostrar o que acontece no invisível? É aí que começa a rachadura no relato oficial. Até mesmo a biologia admite que as canas não aparecem de forma igual em todos. Algumas pessoas encanecem aos 20, enquanto outras nunca perdem totalmente a cor, mesmo chegando aos 90. As medicinas ancestrais, como a tradição taoísta e a medicina chinesa, oferecem outra visão. Para elas, o cabelo é uma extensão do sangue e do yin, a energia essencial armazenada nos rins. Quando essa energia se enfraquece por desgaste emocional, excessos sexuais ou medo crônico, os primeiros sinais surgem nos fios. Não é um erro, mas sim um aviso, uma espécie de alarme espiritual que o corpo aciona para mostrar que algo profundo em sua raiz está mudando. E aqui vem o detalhe inquietante. Se seguirmos essa lógica, os cabelos brancos não seriam apenas resultado do estresse oxidativo, mas também do estresse da alma.
Cada fio branco seria como um testemunho do que o seu campo energético já atravessou. Uma marca de experiências que não envelhecem apenas células, mas também memórias profundas. Pense bem, quantas vezes você já ouviu a expressão "ficou de cabelo branco do susto"? A ciência descarta isso como mito, mas os relatos são inúmeros. Há pessoas que, após um trauma, uma perda ou um choque, veem seus cabelos embranquecer de um dia para o outro. Seria coincidência? Ou talvez a prova de que o cabelo é um espelho do que vibra nas profundezas do ser? O sistema chama isso de falha genética, mas talvez seja o contrário, uma forma de ativação, um sinal de que o corpo não está mais gastando toda a energia na superfície, na aparência, mas começando a direcioná-la para planos mais profundos. É uma mudança de polaridade, do exterior para o interior, do material para o espiritual. E é aí que surge a pergunta que abre o próximo portal. Qual era, então, o significado do cabelo branco nas culturas antigas? Porque enquanto hoje tentamos escondê-lo com tinturas, eles o veneravam como um sinal de poder. O que hoje chamamos de defeito, para eles, era autoridade espiritual. E se até aqui algo do que você ouviu ressoou dentro de você, não ignore. Esse tipo de conhecimento oculto não aparece em livros de ciência ou em propagandas de TV. É aqui que ele é revelado. Então se inscreva agora e ative as notificações, porque a cada semana revelamos segredos que o sistema precisa manter escondidos. Fique até o fim, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você olha para os cabelos brancos, os seus e os de qualquer pessoa. No bloco anterior, vimos que o que a ciência chama de falha genética pode ser, na verdade, um código energético. Mas os antigos já sabiam disso e, por isso, jamais consideraram as canas como um defeito. Pelo contrário, em culturas ancestrais, o cabelo branco era sinal de iniciação, um estandarte silencioso de poder espiritual. Observe as representações de sábios em quase qualquer tradição. Druidas celtas, magos das lendas nórdicas, anciãos indígenas, xamãs amazônicos, todos retratados com cabelos e barbas brancas. Você acha que é coincidência? Não é. Essa era a forma de mostrar que haviam atravessado um limiar invisível, o da experiência, da visão interior e da conexão com mundos sutis. No Oriente, a tradição taoísta via nos cabelos brancos um sinal da transformação do Yin. Não representava decadência, mas sim a prova de que a energia vital já não estava voltada a sustentar a juventude do corpo, e sim a abrir canais espirituais mais profundos. O branco não era ausência, mas sim plenitude de luz. No judaísmo místico, o Zohar descreve Deus como um ancião de cabelos brancos, o ancião dos dias, símbolo de sabedoria eterna e pureza. No cristianismo, as visões apocalípticas descrevem o Filho do Homem com cabelos brancos como a lã, uma imagem que remete à autoridade e transcendência. No hinduísmo, os rishis, sábios que alcançavam estados elevados de consciência, eram representados com longas barbas brancas, um sinal visível de sua conexão com o divino. E os povos indígenas da América também compreendiam isso. Para os maias e os navajos, os anciãos de cabelos brancos eram guardiões da memória coletiva. Não eram ouvidos apenas pelos anos vividos, mas porque seus cabelos revelavam que haviam atravessado tormentas, perdas e visões, e saído delas com uma vibração ainda mais profunda. Em muitas tradições, o branco do cabelo era visto como a cor dos ancestrais. Cada fio era como um elo que ligava diretamente aos espíritos que caminharam antes de você. Era uma ponte entre gerações, um sinal visível de que a memória dos que já se foram seguia viva em você. Agora compare isso com o presente. Passamos de venerar o branco como símbolo de poder para desprezá-lo como sinal de perda. O que antes era sagrado hoje é escondido sob camadas de químicos.
Talvez isso não seja coincidência. Um mundo que idolatra o superficial não pode permitir que símbolos de verdadeira sabedoria continuem brilhando. Então imagine, cada vez que você pinta seus cabelos, estaria escondendo apenas um fio branco, ou, na verdade, uma chave espiritual que mostra que você está entrando em outra etapa de consciência. Um erro do corpo ou um portal secreto que conecta você ao eterno. E aqui surge a pergunta inevitável: quem ganha quando escondemos esses sinais? Quem se beneficia quando a sabedoria é confundida com fraqueza? Já vimos como os antigos veneravam o cabelo branco como símbolo de poder e conexão com o divino, mas em algum ponto da história, tudo mudou. O que antes era um estandarte de respeito, hoje foi transformado em um defeito estético que precisa ser disfarçado a qualquer custo. O que aconteceu nesse caminho? A resposta está em um negócio bilionário, a indústria dos tintes. O sistema soube explorar um medo profundo do ser humano moderno, o medo de envelhecer, de perder valor, de se tornar invisível em um mundo que idolatra a juventude eterna. E sobre esse medo, construiu um império. Todos os anos, o mercado global de tinturas movimenta bilhões. Químicos são injetados diretamente no couro cabeludo para esconder aquilo que a natureza deseja revelar. E isso não é apenas uma questão de vaidade, mas também um mecanismo de controle. Porque um povo que despreza seus sinais de amadurecimento espiritual se torna muito mais fácil de manipular. Pense, o que aconteceria se as canas ainda tivessem o mesmo prestígio da antiguidade? Os jovens olhariam para os mais velhos com respeito e não com condescendência. A experiência seria valorizada e não tratada como um fardo. Se isso acontecesse, o sistema perderia sua obsessão lucrativa de vender cremes, cirurgias e tintes. Perderia, acima de tudo, o discurso de que só a juventude importa. A manipulação não é apenas estética, é cultural, psicológica e espiritual. O culto à juventude eterna não é inocente. É uma forma de cortar a transmissão de poder entre gerações. Se conseguem te convencer de que o branco na sua cabeça é feio, conseguem também cortar o fio que te conecta à autoridade dos ancestrais. Se fazem você sentir vergonha do que antes era um sinal de respeito, eles invertem a balança. Agora são os jovens que ditam o ritmo, enquanto os sábios são relegados ao silêncio. E o mais perturbador: cada vez que você esconde um fio branco, não esconde apenas um símbolo, mas também um processo energético. Lembre-se do que vimos antes. O branco não é ausência, é luz, é memória, é ativação. Pintar uma cana é como apagar uma mensagem que a sua alma acendeu para avisar. Você está atravessando para o outro lado, está entrando em uma nova frequência. O negócio da juventude eterna foi tão eficaz que chegamos ao ponto de associar o branco ao doente, ao fraco, ao inútil. Enquanto isso, os anúncios de tintura brilham com imagens de sorrisos perfeitos, como se o verdadeiro triunfo fosse apagar os sinais do tempo. Mas o tempo não se apaga, o tempo se honra. E talvez o cabelo branco seja o símbolo mais visível dessa verdade incômoda que o sistema teme. A maturidade traz uma força diferente, uma visão mais ampla e uma conexão mais profunda com o invisível. E aqui está o núcleo da revelação. Se os cabelos brancos são símbolos de sabedoria espiritual, talvez sejam também algo além disso. Um código oculto da sua própria alma. Um idioma secreto que apenas alguns conseguem decifrar. Os antigos já intuíram isso. O corpo nunca faz nada por acaso. Cada sintoma, cada mudança, cada detalhe tem uma mensagem escondida. E o cabelo branco não é exceção. É como se a alma usasse a sua cabeça como um pergaminho vivo, desenhando ali o seu próprio idioma secreto. E se você deseja aprofundar esse entendimento, precisa conhecer o manual Seu Eu Superior.
uma obra baseada em conhecimentos ancestrais preservados no Caibalion e nas tábuas de esmeralda de Thoth. Nele você encontrará práticas ocultas que despertam a consciência, decifram os símbolos que seu corpo manifesta e reativam o poder adormecido em você. E o mais importante, ao aplicar esse conhecimento, você se libertará das amarras que a sociedade impôs e começará a transformar sua realidade de forma imediata. O acesso a este manual está no primeiro comentário fixado. Em muitas tradições, o branco é o símbolo da iluminação, da pureza e da conexão com planos superiores. Na alquimia, o processo de embranquecimento, chamado albedo, é a segunda etapa da grande obra, o momento em que a matéria impura começa a se refinar e a se aproximar do divino. E se cada fio branco fosse justamente um lembrete de que sua alma está atravessando essa mesma transmutação? Pense nisso. O cabelo cresce a partir da raiz, das profundezas do corpo. Cada vez que uma cana aparece, ela não surge na superfície, mas vem de dentro, como se um impulso interior se revelasse para o mundo. Não é apenas a perda de pigmento, é a energia vital mudando de polaridade. O que antes era sombra, agora se transforma em luz visível. Alguns místicos afirmam que os cabelos brancos funcionam como antenas ativadas, capazes de captar vibrações mais sutis. Xamãs e anciãos diziam ouvir melhor os espíritos depois que seus cabelos se tornavam prateados, como se cada fio fosse um fio condutor direto para outras dimensões. E há ainda algo mais enigmático. Relatos esotéricos sustentam que a localização das canas também tem significado. Um tufo branco na testa não é o mesmo que um na coroa da cabeça. A testa estaria ligada ao terceiro olho, intuição e visão espiritual, enquanto a coroa se conecta ao sétimo chakra, o elo com o divino. Assim, cada fio branco deixaria de ser apenas um sinal da idade e passaria a ser um mapa energético, revelando os pontos por onde a alma abre novos canais. Imagine o que isso significa. O seu cabelo branco, como uma cartografia secreta, uma escrita sagrada que o sistema nunca quis que você aprendesse a ler. Porque se aprendesse, deixaria de ver a velhice como decadência e começaria a enxergá-la como ascensão. Você deixaria de fugir das suas canas para compreendê-las como símbolos de poder espiritual. E aqui está a revelação final. Quando escondemos os cabelos brancos, não estamos apenas seguindo uma moda, estamos silenciando o idioma da alma, censurando os sinais que nossa energia envia através do corpo. Estamos apagando um código que talvez tenha sido colocado exatamente para guiar nossa passagem da matéria ao espírito. O cabelo branco, então, não é falha, é assinatura, senha, lembrete de que a vida não conta apenas os anos, mas a luz que a alma acumulou. E aqui chegamos ao ponto crucial. Você vai continuar escondendo esse código ou está pronto para decifrá-lo? Se você chegou até aqui, já entendeu. As canas não são um erro, mas a linguagem secreta da sua alma. E se deseja continuar a decifrar esses códigos ocultos, não ignore este chamado. Inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Aqui revelamos, semana após semana, aquilo que o sistema insiste em esconder, porque o conhecimento proibido não pode permanecer em silêncio. Você percorreu comigo este caminho desde a explicação biológica, que reduz as canas a um defeito genético, até o simbolismo ancestral que as venerava como sinais de poder. Viu como a indústria moderna ergueu um império para convencer você a escondê-las e desvendou o lado mais oculto, as canas como um código secreto da alma, um mapa de iniciação que o corpo desenha em silêncio. Agora entende por que o sistema precisa que você as odeie. Porque cada fio branco visível é um lembrete de que o tempo não é inimigo, mas mestre, de que o corpo não se apaga, se transforma, e de que a verdadeira juventude não está na cor dos cabelos, mas na vibração do espírito,
Talvez seja por isso que as tradições mais antigas associavam o cabelo branco ao que há de mais sagrado. O xamã, o druida, o sábio, o ancião venerado. Todos mostravam seus cabelos brancos como um estandarte. Não precisavam escondê-los porque sabiam que eram um símbolo, um sinal de que haviam cruzado para outro nível de percepção. Mas aqui está o alerta. Se você decide jogar o jogo do sistema, cada vez que pinta suas canas, não está apenas cobrindo um fio de cabelo, está apagando um símbolo, silenciando a linguagem que a sua alma escolheu para marcar você, renunciando a um portal de sabedoria que poderia guiá-lo. Por isso, da próxima vez que olhar no espelho e enxergar um fio branco, não o amaldiçoe. Pergunte a si mesmo: o que meu corpo está tentando me dizer? Que código minha alma está ativando neste momento? Porque talvez aquela cana não seja um erro, mas sim uma mensagem. Lembre-se do que descobriu hoje. As canas não são o fim, mas o início. São a luz que rompe as sombras. São a assinatura dos ancestrais gravada na sua própria cabeça. São a prova de que, embora o sistema tente fazer você se sentir menor, na verdade, você está entrando em um território onde a sua vibração se eleva. E aqui vai uma verdade incômoda. O sistema pode forçar você a esconder seus cabelos, mas nunca poderá apagar o que eles significam. O símbolo continuará ali, esperando que você aprenda a lê-lo. Então, a decisão é sua. Continuará enxergando-os como derrota ou passará a vê-los como despertar? Se esta jornada ressoou com você, inscreva-se agora no canal, porque aqui não repetimos o que todos dizem. Aqui falamos o que quase ninguém se atreve a revelar. Ative o sino das notificações e compartilhe este capítulo com alguém que precisa lembrar que suas canas não são fraqueza, mas um portal. Porque no fim, o cabelo branco não é a lembrança de que você está envelhecendo. É a prova de que sua alma está escrevendo no seu corpo o capítulo mais luminoso da sua vida. Até o próximo despertar.